Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o professor Jones e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre geometria analítica. Eu deixei aqui alguns problemas, na verdade 5 problemas, para a gente tratar um pouco desse conteúdo, para a gente resolver e ao mesmo tempo falar do conteúdo, tá? Nós temos aqui uma questão que envolve área de triângulos, uma outra questão que trata de pontos colineares, né? Pontos alinhados, 3 pontos alinhados lá no plano cartesiano, a gente está falando de geometria analítica. Uma outra situação aqui que envolve ponto médio e distância entre pontos, mais uma situação que envolve também distância entre pontos e ainda ponto médio, e por último mais uma situação do mesmo tipo, uma situação que envolve ponto médio. Então a ideia, né, é que a gente possa explorar aqui essas questões, resolvê-las de algumas formas diferentes e mostrar para vocês aí um apanhado de questões que envolvem geometria analítica. E aí eu já quero dizer também para vocês que a ideia não é que a gente faça um vídeo rápido e simplesmente responda às questões ou chegue numa solução aí de uma forma simples e rápida. A ideia realmente é que a gente possa pegar essas questões, comentá-las e chegar numa solução aí talvez de mais de uma forma possível, tá? Explorando aí o assunto de mais de uma maneira possível. Então não esperem um vídeo rápido, né? Vocês já devem ter visto aí o tamanho do vídeo, mas não esperem algo muito rápido, porque a ideia é que a gente possa fazer isso de maneira demorada, comentando alguns pontos que são importantes aqui. Então nessa primeira questão, vejam só, a gente tem um triângulo, né? Ela diz: considere o triângulo ABC com vértices A, B e C aí determinados, e a questão quer saber qual é a área desse triângulo. Bom, o primeiro passo aqui então é o seguinte, vejam só, uma maneira de se determinar a área desse triângulo de vértices A, B e C é a gente calculando o determinante. Então vamos calcular aqui o determinante desses 3 pontos dados pela questão. Fazemos aqui o determinante, né? Se você já assistiu a aula de geometria analítica, você sabe disso. Aqui eu tenho menos 5, 0. Eu tenho 2, 1 e tenho menos 3, 6. A ordem dos pontos aqui dentro do determinante ela não importa, tanto faz ser A primeiro, como B primeiro, como C, quer dizer, a ordem aqui não importa. Você completa aqui o terceiro valor com 1, tá? Você vai ter um determinante 3 por 3, fecho aqui o meu determinante e agora eu resolvo. Bom, eu vou usar a regra de Sarri, então para usar a regra de Sarri, eu vou repetir aqui menos 5, 0, vou repetir 2, 1 e vou repetir menos 3 e 6. O que é que esse determinante ele significa para a questão? Esse valor do determinante ele vai dar o dobro da área do triângulo, tá? Então, quando eu calcular o determinante, basta pegar o valor dele, dividir por 2 e eu tenho a área do triângulo. Vamos fazer então aqui as nossas diagonais. Que eu tenho, ó, a diagonal principal, deixa eu marcar aqui, e depois eu vou ter aqui a segunda diagonal, que a gente chama de diagonal secundária, tá? Então aqui nós temos as diagonais e nós vamos calcular. Usando a regra de Sarri, nós multiplicamos aqui os valores ali nas diagonais. Então aqui, ó, 5 vezes 1 vezes 1. Veja que tem um sinal de menos, isso vai dar menos 5. Depois 0 vezes 1 vezes 3, isso daqui vai dar 0. 1 vezes 2 vezes 6, isso dá 12, tá? Então aqui na diagonal principal, 12. Vejam, novamente, 5, 0 e 12. O sinal aí depende do sinal de menos que apareça ou não. Nós vamos para a segunda diagonal e aqui na segunda diagonal ela é toda negativa, né? Então nós colocamos o menos para não ficar fazendo jogo de sinal. Vejam só, menos 3 aqui, só você multiplicar, tá? 3 vezes 1 vezes 1. Menos 30 aqui, no segundo valor. E aqui eu tenho 0, tá? Então, calculei isso daqui, vejam só. Despreze esse 0 e você tem 12 positivo para tirar 5, né? 12 tira 5 fica 7. Então o resultado aqui desses parênteses. Sinal de menos. E esse sinal de menos é um sinal que a gente vai mudar, vejam só. Despreze o 0 e eu tenho 3 negativo com 30 negativo. Isso dá 33 negativo. Então isso daqui vai ficar positivo, né? Porque é menos daqui por menos que vai dar aqui dentro, tá pessoal? Como aqui dá menos 33, eu já vou fazer o jogo de sinal. Isso daqui vai ficar 7 mais 33. Bom, então o nosso determinante aqui vai dar 40. E aí, como eu disse, né, o valor desse determinante é o dobro da área do triângulo. Ou seja, a área do triângulo é o módulo desse determinante. O módulo quer dizer que eu vou usar simplesmente o valor sem considerar o sinal. Se tivesse dado menos 40, era a mesma coisa. Quer dizer,
eu vou considerar o valor positivo. Isso daqui dividido por 2. Então, no final das contas, a área do nosso triângulo ali vai ser 40, valor positivo, sem sinal, dividido por 2, ou seja, 20 unidades de área, tá? Então, tá aí 20 unidades de área. Letra C aqui é a área do triângulo nessa questão 1. Bom, como a ideia é mostrar esse tipo de questão para vocês de mais de uma forma possível, vamos entender o seguinte. Imagine então que eu pegasse esses 3 pontos, tá? Menos 5, 0, 2, 1 e menos 3, 6, e eu jogasse lá no plano cartesiano para a gente formar um triângulo. Vamos dar uma olhada nisso com um olhar mais matemático, talvez, tá? Um olhar onde a gente não utiliza simplesmente uma fórmula que vai nos dar a resposta. Então vamos colocar esses pontos no plano cartesiano. Dá uma olhada aqui comigo, olha só. Vamos pegar aqui, veja só, o valor menos 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos dizer que aqui eu tenho menos 5, tá? Então aqui menos 5 e 0. Então esse seria o ponto A, que a gente está chamando de menos 5, 0. O ponto B, ele é 2 para x e 1 para y. Então ele vai ser um ponto aqui, ó, 2 para x, observa aqui, ó, 2 para x e 1 para y. 1 para y é aqui. Então a gente tem esse ponto aqui. 2, 1 seria um ponto nesse local aqui, né? Um ponto 2 para x e 1 para y. Esse seria o nosso ponto B. E por último, a gente tem o nosso ponto C, que é menos 3 para x. Menos 3 vai ser aqui, ó. Menos 3 para x e 6 para y. Então, vamos pegar aqui. 2, 3, 4, 5, 6. Então, seria um ponto aqui. 6 no y com menos 3. Então, a gente teria esse ponto aqui. Bom, temos aqui então o ponto. Então esse seria o nosso ponto C. E vejam que a gente tem um triângulo. Vamos tentar formar aqui um triângulo. Ó. AB, depois BC. Vamos ligar aqui de B até C. E por último AC. Então esse segmento aqui ligando A com o C. Então a gente teria esse triângulo. E vejam que a ideia então é a gente calcular a área desse triângulo do jeito que ele aparece aqui. E aí você pode pensar então como que você vai calcular a área desse triângulo simplesmente utilizando a ideia de plano cartesiano. Nós podemos começar aqui, ó, observando que isso daqui nos daria um retângulo, vejam só. Então eu teria esse retângulo aqui, vamos destacar os lados aqui em vermelho, tá? Para ficar mais visível qual é a figura que a gente tem. Então, esse retângulo que vocês observam aí, tem aqui mais um lado, ó. Então, a gente teria esse retângulo que a gente observa os lados aqui, e o nosso triângulo está dentro desse retângulo, tá? Então, o objetivo seria calcular a área do triângulo a partir da área desse retângulo, porque é uma maneira de você ver isso daqui. Veja que esse retângulo ali tem uma base que vai de menos 5 até 2, então pense um pouquinho aí. De menos 5 até 0 aqui, né? Porque aqui eu tenho a origem, não indiquei aqui, mas aqui eu tenho a origem. Então, de menos 5 até 0, esse segmento ele mede 5, né? E depois mais 2, então eu teria uma base 7. E aqui, ó, eu estou indo do eixo até o valor 6. Então eu teria uma altura 6, ou seja, base 7, altura 6. Nós podemos dizer então o seguinte, que a área do nosso retângulo é a base, que é 7, vezes a altura, que é 6. Então isso aqui daria a área, que é 7 vezes 6, ou seja, 42. Mas aí desse retângulo eu tenho que tirar esses 3 triângulos que aparecem aqui, vejam só. Esse triângulo, vamos indicar esse ponto aqui como se fosse M. Então esse triângulo, ó, ABM, eu tenho que tirar a área dele, porque ele não me interessa, eu estou interessado no triângulo ABC. Então vamos dizer que esse triângulo aqui, ó, ABM, observe, ó, ele vai ter essa altura que mede 1, tá, pessoal? Aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó, altura, linha reta que mede 1, e a base dele mede 7. Então esse triângulozinho aqui, triângulo ABM, ele tem base 7 e altura 1. Então, 7 vezes 1 dividido por 2, essa conta é fácil, né? Dá 3,5. Então, é a área desse triângulo aqui. Agora, observe que a gente tem esse outro triângulo aqui, ó. Vamos dar um nome para esse ponto, chamar esse ponto de N. E a gente tem o triângulo BNC, tá? BNC. Observe que do B até o N mede 5. Só contar aqui os tracinhos, né? No papel quadriculado fica bem fácil de você observar. 1, 2, 3, 4, 5. Então a altura desse triângulo é 5. E a base dele, que está invertida aqui, ó, seria esse tamanho aqui, que vai do 2, né? Que você observa aqui embaixo do 2,
até ali o 3, ou seja, ela mede 5, você pode contar os tracinhos. Então a gente tem aqui um triângulo onde a base mede 5 e a altura mede 5. Esse triângulo é o triângulo BNC. Então aqui, triângulo BNC, você está vendo, né, que dá bastante trabalho, né? Você tem que ficar analisando pedacinho por pedacinho. Ele tem base 5 e altura 5. Então, base vezes altura dividido por 2. Isso daqui vai dar 12,5, né? 5 vezes 5 é 25. 25 dividido por 2 dá 12,5. Bom, e por último eu tenho esse triângulo aqui, vamos chamar esse ponto de P. E esse triângulo é o triângulo APC, tá? Esse triângulo APC, se você observar, ó, a base dele ali em cima, né? Ele está invertido novamente. Posso considerar que a base dele ali em cima é 2. E a altura dele é o mesmo tamanho da altura do retângulo original, tá? Ou seja, desse retângulo inteiro que a gente calculou a área no início. A altura dele mede 6. Bom, então no triângulo APC, esse triângulo aí que a gente acabou de falar, nós temos o seguinte, né? Observa, a base ali em cima é 2, a altura aqui do lado a gente disse é o mesmo tamanho da altura do retângulo original, ou seja, é 6, dividido por 2, faz as contas aqui, né? Basta cancelar ali e você tem 6, né? 2 vezes 6 é 12, dividido por 2, 6. Bom, qual é a conclusão disso? É que a área do triângulo ABC, que é o que nos interessa, ela vai ser exatamente o total menos essas três partes, né? Menos o BNC, menos o APC e menos o ABM, tá? Então, seria o total, que é 42, menos 6 daqui, menos 12,5 e menos 3,5. Então, fazendo essa conta aí, a gente obtém a área do triângulo ABC, mas aí de uma maneira alternativa, né? Sem usar fórmula, sem usar o determinante em si, mas usando aí a geometria plana, né? Usando as ideias da geometria plana. Então, faz conta aí, tá? Isso daqui, ó, 12,5 com 3,5 vai dar 16, né? 16 com 6 dá 22, então você teria 42 menos 22. E aí, fazendo conta, tá? Eu vou deixar assim só a área vai ser 20, né? 20 unidades de área. Então, essa seria a área do triângulo ABC, feita aí de uma maneira alternativa. Claro, vale a pena dizer, né? É uma maneira alternativa, é uma maneira inteligente, por assim dizer, mas é uma maneira trabalhosa, tá, pessoal? Fazer a área por aqui dá bastante trabalho, quando na verdade você poderia, né, como eu mostrei antes, simplesmente, ó, utilizar a fórmula do determinante, e aí usando a fórmula com o determinante, né, você calculou o determinante, dividiu o resultado por 2, chegou na área aí de uma maneira prática e simples. Mas vale a pena a gente dizer que as duas maneiras são válidas, e se você fez de um jeito ou de outro, o importante é ter chegado no resultado correto. Questão 2, uma outra questão que eu vou explorar aí com vocês de mais de uma maneira possível, vejam só. Os pontos M, que você vê aqui, N, P e Q, são colineares. Esses quatro pontos, eles são colineares. E aí nós queremos saber quanto dá a soma dos valores M e N. Bom, o que é que nós podemos fazer aqui? Vejam só. Se eu sei que esses quatro pontos eles são colineares, isso significa que quando eu pegar três deles, por exemplo, se eu pegar o M, o N e o P, eles vão ser colineares. Ou então, se eu pegar o M, o N e o Q, eles vão ser colineares. Porque se eu tenho 4 pontos e os 4 estão alinhados, então se eu pegar 3 deles também vão estar alinhados, tá bom? Dito isso, então, eu vou jogar os 3 pontos aqui no determinante, tá? Eu vou jogar o M, o N e o P. E aí, quando eu jogar no determinante, esse determinante vai dar 0, porque os pontos eles estão alinhados. Então, nesse caso, nós temos o seguinte, ó. O meu determinante aqui é o determinante dos 3 pontos que eu disse para vocês. E aí já vamos listar aqui esses pontos. Vejam só. Menos 9 e 6 é menos 6, né? Do M, 2 e 5 do N e M e 1 do P. Você completa isso daqui com 1. E lembra que esse determinante aqui precisa dar igual a 0, né? Então, eu vou fechar aqui e aí vou utilizar a regra de Sarri. E para utilizar a regra de Sarri, nós vamos repetir aqui. Menos 9, menos 6, 2 e 5 e M e 1. Então, vamos repetir. Vamos fechar aqui o determinante. E esse determinante aqui
precisa dar igual a zero, tá? Então essa é a ideia aqui, esse determinante precisa dar igual a zero. Bom, vamos montar aqui a solução. Então vou traçar aqui a diagonal principal, acompanha aqui comigo, ó. 951, 61M, 1, 2, 1, essa é a minha diagonal principal. E aqui na diagonal secundária eu tenho M51, 1, 1 menos 9, 1, 2 menos 6. Vamos então calcular os valores, né? No caso, calcular aqui o valor de M. Bom, gente, acompanha aqui comigo, ó, negativo, tá? Começo aqui com um sinal negativo, menos 45. 9 vezes 5 vezes 1 dá 45. Outro sinal negativo, 6 vezes 1 vezes M, dá 6M. E aqui positivo, 1 vezes 2 vezes 1 dá 2. Então, finalizamos essa primeira parte, vamos para a segunda parte. Observe, ó, M, 5 e 1, quando eu multiplicar vai dar 5M. Depois eu tenho 1, 1 e 9, vai dar negativo, vai dar 9. E 1, 2, 6, multiplicando dá 12, também dá negativo, menos 12. Eu quero que isso dê igual a zero. Faço conta então aqui e nós vamos ter o seguinte, menos 45, menos 6M, mais 2, né? Todos esses números saem com o mesmo sinal. E aqui todo mundo troca de sinal, vai ficar menos 5M, mais 9 e mais 12, tá? Isso daqui tudo é igual a zero. E como eu tenho a equação do primeiro grau, né? Porque tem um M aqui com expoente 1, então eu vou deixar o que tem letra do primeiro lado e o que não tem eu vou mandar para o segundo lado. Então aqui vai ficar menos 6M e menos 5M. O que não tem letra aqui é o 12 e o 9, vem para cá, menos 12, troca de sinal, né? Fica ligado nisso, menos 12 e menos 9, menos 2 e mais 45. Então esses caras ficaram no segundo lado, o zero a gente desprezou. Puxando para cá então, veja só, eu tenho negativo aqui, ó, dois negativos, né? Dois números negativos vai dar um resultado negativo, menos 11, né? Só somar ali, menos 11M. E aqui observa, ó, eu tenho 12 com 9 dá 21, 21 com 2 dá 23, então 23 e positivo 45, então eu tenho 23 negativo, vou escrever aqui, e 45 positivo. Nós vamos resolver isso agora, vou repetir o menos 11M, igual, quando eu subtrair aqui vai dar 22, né? 45 tira 23, fica 22. Bom, como está negativo na frente, você sabe, a gente multiplica por menos 1 e fica 11M positivo igual a 22 negativo. Multiplicar por menos 1, tudo troca de sinal. E aí o M vai ser 22 negativo dividido por 11. E aí quando eu divido isso, eu tenho M igual a menos 2. Bom, tá aqui então o nosso valor de M, o M é menos 2, mas eu quero também o N, né? Bom, vamos fazer o cálculo do N então aqui. Vamos pegar o mesmo, vamos utilizar a mesma ideia que a gente utilizou na parte anterior. Ou seja, se eu pegar o ponto M, o ponto N e o ponto Q, né? Agora não o P, mas o Q. Se eu pegar o M, o N e o Q, ou de repente, como eu já sei que esse M vale menos 2, se eu pegar também o N, o P e o Q, ou o M, o P e o Q, dá no mesmo aí, tá, gente? Então, se eu pegar 3 pontos aqui, agora incluindo o Q, então eu tenho o valor de N calculado aí. Então, vou começar pelo Q, tá? A ordem aqui não importa, vocês já sabem, então vou escrever menos 5. N, que é o valor ali do ponto Q, né, as duas coordenadas. Vou pegar o ponto M, que é menos 9 e menos 6. E vou pegar o ponto N aqui, que é 2 e 5, né? Eu cansei de falar aí que a ordem não importa. Então aqui vamos completar com 1. Fechar aqui a coluna do determinante. E na sequência a gente duplica, né? Escreve essas duas colunas aqui do lado. Isso, claro, se você quiser utilizar a regra de Sarri. Então, aqui menos 9, menos 6 e 2 e 5. Determinante é um desses conteúdos de matemática que tem várias formas aí de você resolver, em especial quando a gente está falando de determinante de terceira ordem, que é o caso aqui. Bom, esse determinante tem que ser igual a zero porque os 3 pontos eles estão alinhados, tá bom? Então vamos fazer aqui a marcação das diagonais. Diagonal principal, primeiro aqui, ó, 5, 6 e 1. N1 e 2, 1, 9 e 5. E depois a diagonal secundária, 2, 6, 1, 5, 1, 5 e 1, 9, N. Então vamos pegar os resultados disso daqui. Observe, ó, 2 sinais de menos vai ficar positivo, né? Então esse resultado aqui, ó, 5 vezes 6 é 30, vezes 1, 30. Depois N vezes 1 vezes 2 vai dar 2N.
1 vezes 9 vezes 5, observe que dá negativo, dá 45. Essa foi a diagonal principal. Vamos pegar os resultados da segunda diagonal, colocamos o sinal de menos antes, né? Aqui dá menos 12, 2 vezes 6 vezes 1, dá menos 12, tem um sinal de menos, tá, pessoal? Também tem um sinal de menos aqui, vai ficar 25, negativo. E também tem um sinal de menos nessa última parte, vai ficar menos 9n. Tudo isso daqui é igual a zero, novamente, né? Porque o determinante é igual a zero, porque os pontos estão alinhados, ou porque os pontos são colineares, como a questão disse. Bom, fazemos conta aqui. Então, nós vamos ter 30 mais 2n e menos 45. E aqui nós temos mais 12, mais 25, só fazer jogo de sinal ali, e mais 9n. Tudo isso daqui é igual a zero. E nós vamos organizar. O que for letra vai ficar do primeiro lado. No caso, 2n mais 9n fica do primeiro lado. E o que não for vai para o segundo lado. No caso, o 25 troca de lado, vai trocar de sinal. O 12 troca de lado, vai trocar de sinal. O 45 troca de lado, vai trocar de sinal. E o 30 também troca de lado, vai trocar de sinal. E nós fazemos essa conta aqui. Vou puxar a minha conta aqui para cima. 2n com 9n, você sabe, dá 11n, igual... Vamos fazer conta aqui, vamos ver quanto é que isso daqui vai nos reservar. Vou tentar fazer as contas aí de um jeito fácil, tá? Observe, ó. Somando os negativos primeiro, eu tenho 30 com 25 dá 55. 55 com 12, tá? Só os negativos. 30 com 25, 55 com 12, 67. Então, eu tenho menos 67. E positivo, você está vendo, só tem um 45, tá? Então, aqui de um jeito fácil eu teria isso. Ficou apertado aqui. Acho que dá para compreender. Então, eu tenho 11n igual a um valor negativo ali, que é 22, né? 67 tira 45, fica 22, sinal do maior. Bom, é só dividir, né? Novamente. Então, o n aqui vai ser menos 22 dividido por 11. E aí, quando eu divido 22 por 11, então o n é 2 negativo. Bom, então o n é 2 negativo e eu já tinha encontrado, né, que o m também é 2 negativo, né? Encontrei isso na parte anterior. Como os dois valem menos 2, né? Então, o que é que eu quero? Eu quero a soma dos valores de m e de n. Então, eu quero saber quanto dá menos 2 somado com menos 2. E aí é só juntar, né? Menos 2 com menos 2 dá menos 4 aqui, alternativa B. Então, essa era uma das maneiras aí, né? Uma das de a gente resolver essa questão 2. A gente poderia também resolver essa questão colocando os pontos no plano cartesiano. Vamos dar uma olhada então. Aqui a gente tem 4 pontos para a gente ter uma ideia de como isso ficaria e de como seria fácil também resolvê-la utilizando o plano cartesiano. Vejam só. Bom, aqui a gente tem um plano cartesiano, né? E eu deixei separada a informação principal da questão, que os pontos M, N, P e Q, eles são colineares. O ponto M, ele vale 9 negativo para X e 6 negativo para Y. Então, seria um ponto aqui no terceiro quadrante. Vejam só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então seria aqui menos 9 no X e menos 6 aqui no Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então seria esse valor aqui, menos 6. O nosso ponto M seria por aqui, então. Tá? Esse é o meu ponto M. Dá pra deixar indicado aqui, não preciso fazer o tracejadozinho, né? Eu já tenho no quadriculado e aqui eu também não consigo fazer legal. É uma dificuldade enorme de fazer uma linha reta, tá, pessoal? E vamos pegar o ponto N. O nosso ponto N é 2 para X e 5 para Y. Então 2 para X é aqui, ó, lado positivo, né? 2 para X. Opa, escrevi no 3, né? 2 para X aqui, ó. E 5 para Y. 1, 2, 3, 4, 5. Então esse é o nosso valor 5 para Y. Vou escrever esse 5 aqui do outro lado. Então aqui a gente teria o nosso ponto N, tá? Então esse seria o ponto N aí que a questão colocou. Bom, eu vou traçar uma reta já aqui, ligando esse ponto M no ponto N, pra gente ter uma ideia, né? Você claro, né, fazendo em casa, fazendo aí na sua folha, no seu caderno, você faria isso utilizando uma régua de preferência, tá, gente? Então aqui com uma régua você já teria uma boa ideia de como seriam esses pontos aí, tanto o ponto M como o ponto N, como ficaria essa reta que liga um ponto no outro, tá? Bom, nossa reta está traçada aqui, vamos deixar ela com uma cor diferente, assim, meio alaranjada. E aí nós podemos pensar então agora o seguinte, né? O ponto P aqui, ó, ele vale M para X, eu não sei quanto é esse M, e 1 para Y. Então, como ele vale 1 para Y, a gente pode pensar que o valor 1 de Y é esse daqui, ó. 1 de Y, 1 para Y,
E aí esse 1, o que é que vai acontecer? Ele vai encontrar o x ali, tá, pessoal? Ele vai encontrar o x e ele vai encontrar na reta. Por que na reta? Porque os pontos estão alinhados. Então, se os pontos estão alinhados, eles estão todos na mesma reta. Observe quando ele encontra aqui, ó, se você tem a marcação, ó, ele vai encontrar nesse valor, no menos 2, tá? Então, ó, aqui de certeza, ó, 1 para x e menos 2 para y é o meu ponto P. Então, o ponto P está marcado aqui bonitinho, tá? 1 para x, 1 para y, perdão, né? 1 para y, porque eu sei ali que é 1 para y, e tá faltando o valor de x aqui. Então, nesse ponto aqui, ó, que é 1 para y, eu tenho certeza que o m vai ser menos 2, né? Pelo menos isso, com o papel quadriculado você vai fazer numa boa. Sem o papel quadriculado, você vai penar um pouquinho, e aí a ideia realmente é que você use o determinante como eu fiz antes. Aliás, a ideia nesse tipo de questão aí é que você use o determinante, tá? Fazer assim é bom, mas assim é muito trabalhoso, tá? Só para fazer o plano cartesiano você ficaria um tempão aí. Bom, e por último, eu vou pegar esse ponto Q aqui, ó, ele tem menos 5 para x, tá? E um valor para n, que eu não sei ainda quanto é, né? Mas menos 5 para x, vamos escrever ele aqui de vermelho. Ó, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, esse seria aqui o valor, ó, menos 5 para x. E agora eu quero que esse valor ele encontre a reta. Então, para ele encontrar a reta, vai ser nesse ponto aqui, ó, menos 5. E aí eu vou ver que valor é esse daqui no eixo y. É só olhar ali quanto vai ser isso aqui, ó, no eixo y. Então, se você tem um papel quadriculado, né, essa questão você não tem muita dificuldade aí para resolver. Você vai perceber que esse valor aqui realmente é menos 2, tá? Então, você tem menos 5 para x e menos 2 para y. Então, ali o valor de n, que é o que está faltando, também é menos 2. Como você quer m mais n, então você quer saber quanto é menos 2 mais menos 2. Ou seja, menos 2 com menos 2, né? Jogo de sinal ali. Isso daqui dá 4 negativo. A gente já tinha marcado lá a alternativa, né, pessoal? Aqui, né? Alternativa B, então a soma dos valores ali dá menos 4, mais uma questão, pessoal, resolvida aí de mais de uma maneira possível, tá? Questão 3, para a gente continuar, diz o seguinte: 3 cidades imaginárias, A, B e C, estão localizadas numa região absolutamente plana e suas coordenadas podem ser definidas num sistema de eixos coordenados por A, B e C. Então tem 3 cidades que a gente definiu com esses 3 pontos e elas estão localizadas aí numa região absolutamente plana. É uma situação imaginária, né? Provavelmente, né? Como a questão falou, porque não deve existir uma região plana que pudesse localizar assim 3 cidades. Um hospital, diz a questão, deverá ser construído na região e todos esperam, observa isso, e todos esperam que ele fique localizado a uma mesma distância das 3 cidades. Então a engenharia que se vira, né, para deixar ali o hospital numa mesma distância das 3 cidades. Indique então o ponto que define corretamente a localização do hospital atendendo às condições esperadas. Então, para atender essa necessidade, né, que todos esperam que fique numa mesma distância aí das 3, onde é que deve ficar então o hospital? Gente, esse tipo de questão é interessante a gente fazer utilizando o plano cartesiano, tá? Então você vai lá, traça o plano cartesiano, marca as 3 cidades e depois você tem uma ideia de onde vai ficar esse quarto ponto, digamos assim, né? Que é o ponto onde vai ficar o hospital. Vamos então para o plano cartesiano e lá no plano cartesiano eu vou levar esses 3 pontos aqui para a gente deixar localizado. Bom, aqui está então o nosso plano cartesiano e ali eu já deixei os 3 pontos A, B e C que representam as 3 cidades. Então o ponto A é no valor menos 3 para x. Vamos marcar aqui, ó, 1, 2, 3 negativo, né? Menos 3 para x e 1 para y. Então o 1 de y vai ficar aqui em cima. Então esse é o meu ponto A. É aqui nessa localização que eu tenho a cidade A. O meu ponto B é 5 para x. 5 para x vai ficar desse lado. 1, 2, 3, 4, 5. Então 5 para x e 1 para y novamente. Então vai ser um ponto aqui, em cima dessa linha. 5, 1. Então aqui está localizada a minha cidade B. E o ponto C é 5 para x e 7 para y. 5 para x já está marcado aqui. Vamos pegar ali o 7, né? 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então esse é o valor 7. Basta então eu fazer ali a marcação, né? Ligando a horizontal com a vertical. E aqui eu tenho o meu ponto C. Bom, observa, tá? Muito importante esse detalhe nessa questão. Observa que a gente tem um triângulo retângulo aí que forma as 3 cidades, tá? Quer dizer, essas 3 cidades, elas são vértices, como a gente chama, de um triângulo retângulo. Seria então essa figura aí. E aí a nossa pergunta é onde é que deve ficar um hospital aqui para que ele fique a uma mesma distância aí das 3 cidades, tá, pessoal?
Bom, eu vou utilizar alguns detalhes aqui de trigonometria, de triângulo retângulo, de teorema de Pitágoras, para facilitar aqui o nosso entendimento. Vejam só. Eu sei que essa medida aqui embaixo, ó, ela mede 3, porque de 0 até 3 ali vai ser 3, com mais 5. Então, esse cateto aqui AB, deixa eu escrever aqui do lado. Então, eu sei que de A até B, eu tenho uma distância de 8, tá? E aí pode ser 8 o que você pensar aí, 8 quilômetros, 8 metros, né? Mas são cidades e tal, no mínimo seria 1 quilômetro, né? Agora observe, ó, a distância de B até C, né? A gente está aqui no valor 1, né? Esse valor aqui é 1, até o 7, né? Então, essa distância de B até C, ela mede 6. E eu estou interessado nessa distância AC. Bom, pensa um pouquinho que essa distância AC, ela pode ser obtida pelo teorema de Pitágoras, né? Vamos supor da seguinte forma, AC ali é a hipotenusa, então AC ao quadrado vai ser exatamente AB ao quadrado mais BC ao quadrado. Então você poderia obter esse AC por aqui. Ou então, se você lembra dos ternos pitagóricos, né, você tem 6, 8 e o outro terno pitagórico, o outro número do terno é 10. Então você descobriria ali que AC mede 10. Bom, eu vou fazer a conta aqui para vocês verem que AC ao quadrado vai ser exatamente 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Isso daqui dá 64 mais 36. Então, esse AC vai ser a raiz de 64 mais 36. Bom, raiz de 64 mais 36 é a raiz de 100, tá? Então, essa raiz de 100, ela é 10. Bom, o nosso AC aqui ele vale 10. O detalhe, então, é o seguinte. E aí, essa é uma informação que, se você não sabe, é uma informação que é muito importante você saber. Quando eu tenho um triângulo retângulo, existe um ponto fácil de localizar que fica a uma mesma distância dos 3 vértices, tá bom? Num triângulo, de uma maneira geral, esse ponto existe, sempre existe, tá? Mas num triângulo retângulo, de maneira especial, quando eu tenho os 3 vértices, existe um ponto que é muito fácil de você localizar e que fica a uma mesma distância de todos os vértices. Esse ponto é exatamente, ó, esse ponto aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. É exatamente esse ponto que vocês vão encontrar aqui. E aí vocês vão dizer assim, professor, que ponto é esse? É o ponto médio da hipotenusa, tá, gente? O ponto médio da hipotenusa de um triângulo, esse ponto aqui, ele fica, obviamente, na mesma distância do vértice A e do vértice C, porque se ele for ponto médio, observa, ele vai estar no meio do A e do C, né? Vai estar na metade. Então, estando na metade, a distância desse ponto A para o ponto médio e a distância do ponto C para o ponto médio é a mesma. Que eu estou dizendo para vocês que nesse tipo de triângulo, essa medida, ó, de B até o ponto médio, vamos chamar esse ponto de M. A distância de B até M tem o mesmo tamanho dessas outras duas. Então, esse segmento e esse outro segmento, vamos colocar os tracinhos aqui vermelhos, ó. Esses 3 segmentos eles têm a mesma medida quando eu estou falando de um triângulo retângulo. Bom, acho que nenhuma dúvida para vocês de que essa distância de A até M e essa distância de M até C é 5. Por quê? Porque eu sei que o AC ele mede 10, tá? Do A até C mede 10. Então, se do A até C mede 10, significa que do M até C vai medir 5 e do A até M também vai medir 5, porque é a metade dos 10. Como eu estou dizendo que esse ponto M aqui é o ponto médio do A e do C, então o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular esse ponto M e vou calcular a distância do B até o M, para vocês saberem que essa distância do B até o M também vai dar 5. E aí eu garanto para vocês que esse ponto M aqui, que eu já vou determinar, é exatamente o ponto que eu estou procurando, tá? Então o ponto que eu estou procurando é o ponto que vai ficar exatamente na metade aqui, ó, dessa linha que vai de A até C, na metade da hipotenusa. Bom, como que eu calculo o ponto M? Sabendo que esse ponto M, ó, ele está na metade ali do A e do C. Vamos fazer da seguinte forma. Observe que eu tenho A, menos 3 e 1, e eu tenho C, 5 e 7, né? Então vamos calcular o ponto médio. O ponto médio ali, o x do ponto médio vai ser o x de A mais o x de C dividido por 2. Ou seja, o x de A é menos 3, o x de C é 5, e eu divido isso por 2. 5 tira 3 fica 2, quando eu divido por 2 vai dar 1. Então aqui eu tenho o valor 1, vocês já sabiam disso. Ali eu tenho o valor 1, tá? Então aqui, ó, o x, o valor 1 ali, o ponto médio. E vamos calcular o y. O y do ponto médio vai ser o y do ponto A mais o y do ponto C dividido por 2. Fazendo essa conta, então eu tenho o y do ponto A é 1, o y do ponto C é 7.
divido isso por 2, vou ter 4, né? Então, 1 mais 7, 8, divido por 2, 4. Bom, o meu ponto M ali, que é o ponto médio, ele tem 1 para x e 4 para y. Bom, o que eu vou mostrar para vocês para encerrar, né? Essa é a minha resposta, eu já vou voltar nas alternativas. Mas o que eu vou mostrar para vocês aí, pra gente encerrar a questão é o seguinte. Eu vou mostrar que a distância desse ponto M para o ponto B, observa lá o ponto B, é 5 e 1. Então, a distância do ponto M para o ponto B, ela também é 5, assim como essa distância de A até M e essa distância de M até C. Bom, dá uma olhada então aqui comigo, olha só. O x, ele varia de 1 até 5. Então, o x está variando aqui. Vou chamar assim, a variação de x, como eu mostrei para vocês em alguns momentos, é 4. E a variação de y, ó, o y varia de 1 até 4, né? Então, o y varia 3. Tá? Só você pegar aqui a variação. É bem tranquilo calcular a distância, você observa a variação, né? E na fórmula você faz o seguinte, a distância, né, que no caso aqui é a distância de M até B, vai ser exatamente a raiz dos quadrados dessas variações somadas. Então, vai ser ΔX ao quadrado mais ΔY ali, as variações somadas, né, ao quadrado. Bom, faço conta aqui, o ΔX foi 4, então 4 ao quadrado. O ΔY foi 3, então 3 ao quadrado. Isso daqui dá 16 e dá 9, né, pessoal? 16 mais 9, bem tranquilo aí de você somar, vai dar 25. Então, de fato, né, raiz quadrada de 25. A distância, que é a distância de M até B, ou de B até M, como você preferir. Essa distância realmente é igual a 5. Então, tá mostrado aí para vocês, tá? Que o ponto médio é exatamente o ponto que vai ficar uma mesma distância dos 3 vértices, no caso, a uma mesma distância das 3 cidades. Então, o ponto aqui que responde a minha questão é esse ponto médio, o ponto onde eu tenho 1 para x e 4 para y. Voltando aqui na questão, então, é a alternativa A, né? Beleza, gente? Mais uma questão aí resolvida. Nesse caso, uma questão onde a gente se valeu aí do plano cartesiano, né, da observação do plano cartesiano, para perceber que se tratava de um triângulo retângulo. E aí, sabendo essa propriedade de que a mediana relativa ao ângulo reto, o ângulo reto está aqui no B, então a mediana relativa ao ângulo reto, que é a mediana ali que vai tocar a hipotenusa, essa mediana ela tem a mesma medida da metade da hipotenusa, né? Ou seja, ela tem o mesmo tamanho desses dois pedaços aqui sobre a hipotenusa, já que cada um deles é metade da hipotenusa. Bom, gente, tá aí uma questão interessante, simples até de a gente resolver, mas que não é de graça, tá? Dá um pouquinho de trabalho, sim, para a gente chegar na resposta. Questão 4, essa questão diz que um triângulo ABC de vértices A, B e C foi representado no plano cartesiano. O segmento AM, que vai do vértice ao ponto M, né? A, né? Tem um A ali. Então, ele vai do vértice ao ponto M, que é o ponto médio do lado BC, é a mediana relativa ao lado BC desse triângulo. E essa questão quer saber qual é o comprimento da mediana. Essa é uma questão onde, basicamente, eu não precisaria do desenho, tá? Então, fazer o desenho ou não aqui dá no mesmo. Eu preciso entender essa questão da seguinte forma, vejam só. Vamos imaginar um triângulo, eu vou fazer aleatoriamente e depois a gente vai para a figura, tá? Então vamos imaginar um triângulo qualquer aqui. Vou tentar desenhar bonitinho para vocês. Então, um lado, outro lado, ficou coladinho ali, e vamos supor um outro lado aqui, tá? Então vamos imaginar que a gente tenha esse triângulo e eu vou colocar os vértices aqui aleatoriamente. Então vamos supor que eu tenho um vértice A aqui, o meu vértice A é menos 4 e menos 5, tá? Como eu disse, eu estou colocando aleatoriamente. Aí vamos supor que eu tenho um vértice B aqui, que é 6 e menos 5. E eu tenho um vértice C lá no topo, que é 2, 3. O que é que eu quero? Eu quero a mediana, que é o segmento AM, ou seja, o segmento que vai do vértice até o ponto M. E esse ponto M é o ponto médio aqui, ó, do lado BC. Então existe aqui um ponto M, que é um ponto médio. E eu quero saber exatamente qual é o tamanho dessa distância aqui, ó. A distância que vai desse ponto A até esse ponto M aqui, tá bom? Então é essa distância que eu quero calcular. Eu tenho o ponto A, tenho o ponto B, tenho o ponto C. Bom, o que é que eu preciso para começar isso daqui? Eu preciso desse ponto médio. E aí, quando eu tiver esse ponto médio, eu vou chegar na distância entre o A e esse ponto, tá? É isso que me falta, então, aqui. Bom, eu vou, então, calcular aqui o ponto médio. Vocês vão ver que mesmo que eu desenhe a figura, tá? Eu vou desenhar a figura para vocês, mas eu não vou fazer as contas depois. Mesmo que eu desenhe a figura, o que é que vai mudar? A posição do triângulo, porque desenhando a figura lá no plano cartesiano, né? Eu vou ter a figura mais perfeitinha, vamos dizer assim, né? Desenhada com perfeição.
E aí vamos obter esse ponto M. Como esse ponto M é ponto médio de B e C, então eu posso dizer o seguinte, ó, o x do ponto médio... ele é o x de B, né, você sabe aí, mais o x de C, dividido por 2. Então, observa, o x de B é 6, o x de C é 2, somo isso e vou dividir por 2, vai dar 4, certo? O y do ponto médio funciona da mesma forma, é o y de B, somado com o y de C e dividido por 2. O y do ponto B é menos 5, vou somar isso com o y do ponto C, que é 3, e vou dividir por 2. Somei aqui em cima, vai dar negativo, sinal do maior, né, na hora de fazer essa conta, então vai dar menos 2 dividido por 2, ou seja, vai dar menos 1. Bom, então esse ponto M aqui é 4 para x e menos 1 para y. O que é que eu quero? A distância, ó, do ponto A até o ponto M, tá? Vamos anotar aqui, o ponto A já está aqui, não precisaria disso, tá? Mas para facilitar aqui o nosso raciocínio, e o ponto M, eu quero a distância desses dois, aqui 4 e menos 1. Vejam só, eu vou pegar as duas variações, quer dizer, quanto é que está variando aqui quando eu olho para o x. Observe ó, que o x tem 4 e menos 4, né? Então eu estou saindo do 4 e indo para o menos 4, ou seja, tem uma variação de 8, tá bom? Como os sinais são diferentes, basta você somar para pegar a variação. Então o x está variando 8. E o y, observe o y, está indo do menos 1 para o menos 5, então ele está variando 4, né? É só diminuir, né? Eu tenho dois sinais iguais, então bastaria diminuir. Então aqui o y, ele está variando 4, né? Eu falei isso em algum momento lá na aula, né? Nas nossas aulas, né? Às vezes quando eu digo alguma coisa aqui, são coisas que eu falo nas aulas, tá? Não são coisas que eu já falei aqui no vídeo, mas vejam só. Eu tenho dois sinais diferentes, né? Menos 4 e 4, então se eu quero pegar a variação, eu somo. 4 mais 4 dá 8. E variação é sempre positiva, tá? Não se preocupa, porque isso daqui vai ser elevado ao quadrado da fórmula. Então não faz diferença se o valor dá negativo ou positivo. Como eu tenho sinais iguais, então a variação é a diferença. 5 tira 1 fica 4. Então aqui tenho a variação de x e de y. Como eu quero a distância, no caso AM ali, AM vai ser a raiz quadrada. Observa aí, ó, o ΔX ao quadrado mais o ΔY, né? O ΔX e o ΔY são as variações ali ao quadrado. Isso daqui vai ser a raiz quadrada de 8 ao quadrado e mais 4 ao quadrado. Basta então fazer essa conta. AM aqui, AM vai ser igual a 8 ao quadrado dá 64, 4 ao quadrado dá 16, então 64 mais 16, ficou pequeno aqui. Isso dá raiz quadrada de 80, tá? Então, essa seria a nossa resposta. Claro que a gente vai fatorar para chegar num desses resultados ali. Bom, vou fazer o cálculo da fatoração, vou organizar aqui, tá? Para eu ter um pouquinho de espaço. Então, vou fazer o cálculo da fatoração ali do lado. Então, vou pegar o 80 e vamos fatorar esse 80 para ver o que é que ele nos dá. 80 por 2 dá 40, 40 dá por 2 dá 20, 20 ainda dá por 2 que dá 10, 10 também dá por 2 que dá 5. E 5 só vai dar por ele mesmo, que dá 1, né? Bom, eu tenho 2 ao quadrado e tenho 2 ao quadrado. O 5 vai ficar na raiz. Bom, o 5 vai ficar na raiz, então você já percebe aqui, né? Se é o 5 que vai ficar na raiz. A alternativa deve ser essa, 4 raiz de 5. Vejam só, eu tenho 2 ao quadrado aqui, né? Observa, 2 ao quadrado e 5. Não vou escrever isso aqui embaixo. Vou jogar direto aqui na raiz. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 5. Então, quando eu cancelar ó, esse índice, esse expoente com esse índice, né? Os dois expoentes com o índice, então vai sair 4 da raiz e o 5 fica. Então, o meu AM ali, que é a minha medida, vai ser 4 raiz de 5. 4 raiz de 5 unidades aqui, alternativa é. Bom, como eu disse aí para vocês, né? A única diferença que eu teria dessa questão para o desenho no plano cartesiano, né? Se eu resolvesse fazer o desenho no plano cartesiano, é a posição da figura, né? Eu teria um desenho no plano cartesiano com mais concisão, onde eu teria certeza ali onde estaria o ponto A, o ponto B e o ponto C. Provavelmente a figura não estaria nessa posição, mas eu precisaria dos mesmos detalhes, quer dizer, eu precisaria do ponto M, precisaria dessa medida que está aqui em vermelho, ou seja, dessa mediana, né? Mediana é essa linha que vai do um vértice, no caso aqui do vértice A, de um vértice até o ponto médio do outro lado. Por exemplo, vamos supor que aqui existisse um ponto médio, né, que de fato existe, e eu traçasse, pessoal, essa linha ó, que vem de C e essa linha tocasse aqui o ponto médio, tá? Então, essa linha que vem de C até esse ponto médio seria uma mediana desse triângulo. Todo triângulo tem 3 medianas e essas 3 medianas, elas se encontram num ponto aqui no meio do triângulo que a gente chama de baricentro, tá? Então, aqui, ó,
eu tenho o encontro das três medianas nesse ponto aqui. Esse ponto é chamado de baricentro, a gente representa com a letra G. E tem um jeito fácil aí de calcular esse ponto, tá? Se você tem os vértices A, B e C, basta somar, igual a gente faz aqui para calcular o ponto médio, né? Imagina que você quer calcular o x aqui do baricentro. É só somar o x de A, o x de B e o x de C e dividir por 3. A mesma coisa se você quiser calcular o y. Soma e divide ali, você tem o ponto G aqui, o baricentro, tá? Então cada uma dessas medidas seria uma mediana. Deixa então eu desenhar esse triângulo, né, com esses três vértices aqui no plano cartesiano, para a gente entender como ficaria a representação disso. Aqui a gente tem a origem, como sempre, né, não coloquei aqui, e os três pontos, vamos colocar aqui, ó, menos 4 para x, 1, 2, 3, 4, então aqui eu teria menos 4 para x, menos 5 para y, aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, então aqui menos 4, menos 5, aqui eu teria o meu ponto A, veja qual é a posição dele, eu teria o ponto B, que é 6 para x, aí o 6 de x vai ficar bem aqui adiante, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, esse seria o 6 de x com 5 negativo de y, também seria um ponto aqui. E o ponto C, 2, 3, observar onde vai ficar aqui, 2 para x é aqui, e 3 para y. Então, eu tenho... ficou distante ali, mas também não teria problema. 2 para x e 3 para y, é esse ponto aqui, ó. Os meus três pontos A, B e C, esse seria o desenho oficial aí do meu triângulo. Vou tentar passar linhas aqui, ver se elas querem vir. Então esse seria o nosso triângulo. Como a gente quer a mediana AM, né? Você lembra? Então aqui eu vou pegar o ponto médio. Eu acredito que ele vai ser aqui, né? Nesse local aqui. Esse seria o ponto médio. Aparentemente é fácil, né, de localizar ele por aqui. E o que é que eu precisaria? Calcular a mediana, né? Calcular essa medida aqui, ó, que vai de A até o ponto médio ali. Aparentemente um ponto médio, né? Não tenho certeza matemática de que ele deve estar aqui. Quanto é que eu tenho aqui? 4 para x. Observa ali, né? 1, 2, 3, 4 para x e 1 para y. Um negativo. Foi esse o nosso ponto médio? 4 para x e menos 1 para y. Então, seria aqui o nosso ponto médio. Eu vou conferir se realmente foi aqui, tá? Né? Tá aqui na nossa figura, 4 para x e menos 1 para y. Veja que a figura ficou ligeiramente diferente, né? Mas com uma semelhança grande até, né? Dá para dizer que como se a gente tivesse antecipado uma coisa e a outra. Bom, o que eu precisaria então era calcular essa distância aí, essa distância de A até M, né? Bom, tem alguns jeitos aí de você fazer. Você poderia calcular essa distância usando o teorema de Pitágoras, tá bom? Traçaria aqui uma altura, dá para traçar nesse ponto, né? Você traçaria aqui uma altura e aqui fica fácil, né? Você tem essa medida, poderia usar aí o teorema de Pitágoras e chegar nessa linha verde aqui. Vejam só, aqui, ó, desse ponto para cá mede 4, né? E aqui eu tenho mais 1, 2, 3, 4. Então aqui mede 8, tá? Essa medida aqui é 8, aqui na base. E essa medida aqui, 1, 2, 3, 4, né? Essa medida mede 4. Então eu teria 8 na base, 4 aqui na altura. E esse triângulo é um triângulo retângulo, né? Ou seja, um cateto 8 e outro cateto 4, tá? Gente, tô vindo até aqui, tá? Para pegar o triângulo retângulo. E aí basta você usar o teorema de Pitágoras, quer dizer, o AM ali vai ser no teorema de Pitágoras direto, ele é a hipotenusa, raiz de 8 ao quadrado mais 4 ao quadrado. E aí eu vou dizer para vocês que essa é a mesma conta que a gente fez, tá? Ou seja, isso daqui vai dar 64 mais 16, que vale 80. E a gente já viu que isso daqui vale 4 raiz de 5. Então, só para a gente comentar de uma outra forma, né? Só para a gente ver a figura como ela seria na real, né? No plano cartesiano. Então, essa seria a nossa figura. Claro, como eu disse para vocês, né? Fazendo o plano cartesiano é realmente assim maravilhoso, porque esclarece a questão, porque mostra pra gente os detalhes aí da questão, mas isso daqui dá muito trabalho, tá, pessoal? Matemática não é feita exatamente pra gente ter esse trabalho. Claro que ela é feita pra gente entender detalhes como esse, numa questão e tudo mais, né? Então, entender esses detalhes é muito importante, mas a gente acaba tendo um trabalho muito grande quando faz uma questão desse jeito, explorando a questão inteira aí no plano cartesiano.
Para a gente fechar, então, vamos pegar uma questão aí que é um pouco mais simples, né? Uma questão que envolve somente ponto médio. Essa questão diz que o ponto M é o ponto médio do segmento CD, com extremos em C e D, e diz ainda que nesse segmento, né? Esse segmento aqui, né? Ela falou somente do segmento CD, está localizado o ponto P, que é o ponto médio do segmento DM. E a pergunta é quais são as coordenadas do referido ponto P. Eu vou também mostrar essa questão aí de duas formas. Eu vou mostrar como seria um desenho aleatório dela, tá? Então, vamos imaginar aqui um desenho aleatório dessa questão. Vou colocar o segmento assim. Então, imagine que a gente tem aqui esse segmento, como a questão disse, e vamos dizer que esse daí é o nosso segmento CD, tá? Então, aqui eu tenho, em algum lugar, vamos dizer que aqui eu tenho o ponto C, aqui eu tenho o ponto C, e lá no extremo, no outro extremo, vamos supor que a gente tem o ponto D. O ponto C, como você observa aqui, é 3 para x e menos 4 para y. E o ponto D, como você observa, é xy, né? Então eu não sei exatamente quem é esse ponto D, mas aí fica fácil de a gente calculá-lo, porque eu tenho um ponto médio aqui, tá? Então vamos supor que esse ponto M aqui, ó, é o meu ponto médio e ele vale menos 1 para x e 2 para y. Bom, com esses dois pontos, né, com o C e o M, a gente vai calcular o D. Nesse segmento aqui, nesse segmento CD, está localizado um ponto P. Então, em algum lugar aqui ainda tem um ponto P, que é o ponto médio do segmento DM. Então, aqui, ó, entre D e M, existe um ponto médio ainda, que é o ponto P. E esse ponto P é AB. O que eu quero saber aqui é quais são as coordenadas desse ponto P. Então, esse ponto P, que é um PAB, eu quero saber exatamente quanto é esse A e quanto é esse B. Ou seja, eu quero saber quanto é esse ponto P. Quais são as coordenadas dele, tá? Bom, vamos fazer o seguinte, né? Vamos ignorar aqui por enquanto o ponto P, tá? Vou tirar ele aqui do meu caminho. Então, vou deixar sem esse ponto P. Vamos colorir ele aqui de uma forma diferente para que vocês não vejam. Vamos deixar assim. E vamos calcular aquele ponto D, tá bom? Então, aqui, ó, de C até D eu tenho um ponto M, e nós vamos calcular esse ponto D baseado nesses dois. Vejam só, o detalhe aqui é o seguinte, eu sei que o x do ponto M, né, como ele é ponto médio ali, ele é ponto médio de C e D, então ele é x de C mais x de D dividido por 2. Em outras palavras, eu sei que o valor 3, em outras palavras, eu sei que o valor menos 1, que é o x do ponto M, ele vai ser igual ao x do ponto C, que vale 3, mais o x do ponto D, observa ali, vale x, né? É o próprio x dividido por 2. E aí a gente faz conta aqui e vamos ter o seguinte, 3 mais x, aqui a gente faz multiplicação cruzada, tá pessoal? Meios por extremos. Então 3 mais x multiplicado por 1 vai dar 3 mais x, igual a menos 1 vezes 2, que vai dar menos 2. Passa o 3 para o outro lado e você tem que x vale menos 2, que já está aqui, e menos 3. Ou seja, esse x vale menos 5. Está aí então o valor de x ali do ponto D. Então esse ponto D, já vou reescrevê-lo aqui, ó, ele tem menos 5 para x e a gente pega já o valor de y. Bom, usando um raciocínio análogo, né, a gente vai calcular o y do ponto D. E qual é o raciocínio análogo? É eu dizer que o y do ponto médio é o y de C mais o y de D dividido por 2. Observe que o y do ponto médio agora é 2, então aqui eu posso dizer que 2 vai ser igual. O y do ponto C é menos 4, então menos 4 é esse valor aqui, né, pessoal? O x, aqui ó, você observa, foi 3, o x do ponto C. E agora o y do ponto C é menos 4. Então, menos 4 mais y, né, porque o y do ponto D ali é o próprio y, dividido por 2. Bom, faço conta aqui, né, então eu vou ter, ó, mesma multiplicação cruzada, mesmo raciocínio que eu usei antes, tá? Então, multiplica cruzado aqui e nós vamos ficar com o seguinte. Menos 4 mais y, que foi multiplicado por 1 aqui embaixo, vai ser igual a 2 vezes 2, ali vai dar 4. Então, passo esse 4 para o outro lado e você tem y igual a 4 mais 4. Esse 4 aqui, ó, vai atravessar e troca de sinal, vai ficar mais 4. E aí, isso daqui vai me dar y igual a 8. Então, eu já sei, ó, que o x é menos 5 e o y é 8 aqui nesse ponto D. Bom, eu tinha tirado aqui do nosso pensamento o ponto P, né?
Então vamos voltar com esse ponto P aqui. A gente tem um ponto P aqui, que é o ponto P AB, e esse ponto P, ele é o ponto médio do M e do D, né? Como a questão disso aqui, ó. Ele é o ponto médio do segmento DM, como você observa ali. Bom, então eu vou calcular esse ponto P aqui, tá? De maneira fácil, eu posso dizer o seguinte: o x de P, ele vai ser, como ele é médio de M de D, então ele vai ser, olha gente, o x de M mais o x de D, x de M mais x de D, dividido por 2. Então eu faço conta aqui, e aí eu vou ter, observa, o x de M é menos 1, o x de D é menos 5, então é só escrever aqui, tá? Menos 1 menos 5 dividido por 2. Isso daqui dá menos 3, né? Menos 1 com menos 5 é menos 6. Quando eu divido por 2, ali fica menos 3. Então eu já sei que o x é menos 3. Bom, eu já sei também qual é a alternativa, né? Porque só tem uma delas aqui, olhando, ó, que vai ter x igual a menos 3. Eu nem preciso calcular o y. Mas o y do ponto P, né, a gente pode fazer aqui, é igual, ou seja, é o y do ponto M mais o y do ponto D, é MD dividido por 2. O y do ponto M, observa aí, o y do ponto M é 2, então eu tenho 2, com o y do ponto D é 8, então 2 mais 8 dividido por 2. 2 mais 8 é 10, quando eu divido por 2, isso daqui vai dar 5, então o ponto P realmente é menos 3 e 5, tá? Então esse é o nosso ponto P, menos 3 para x e 5 para y, aqui, alternativa D. E aí com isso a gente fecha essas 5 questões, né? Mas antes de encerrar, eu queria convidar vocês para a gente dar uma olhada, apenas uma olhada mesmo, em como seria a representação dessa questão aí, dessa reta que vai de C até D, né, com o ponto M e o ponto P, lá no plano cartesiano. E eu queria que você percebesse que é possível chegar na solução sem fazer esses cálculos, tá? Talvez não de uma maneira intuitiva, como eu tenho insistido aí. Então, a gente teria essa representação, observe, ó, aqui eu tenho o ponto C, que é 3 para x e menos 4 para y, como a gente observa aqui, né? Então tem o ponto C, ali o ponto médio e ali o ponto D, tá? Então C, o ponto médio e o ponto D é fácil de você perceber quando você tiver com o seu plano desenhado e quando você traçar essa reta. E essas distâncias aqui, né? Como você traça isso com a régua, estudando, fazendo conta. Então essa distância de C até M é a mesma distância de M até D. Então não é difícil ali de você perceber que esse ponto aqui em cima, né, que está ali um ponto vermelho, é o seu ponto D. Então aqui eu teria o meu ponto D, esse ponto, e o ponto médio de D e de M é o ponto P, tá bom? Então mais uma questão aí resolvida, mostrada de duas formas diferentes. O meu ponto P aqui, aqui eu tenho o valor 2, então ali 3, 4, 5, né? Então isso daqui vale 5 e aqui vale menos 3, né? Então menos 3 para x e 5 para y, como a gente vê aqui no plano cartesiano. Como eu disse, tá pessoal, não é tão intuitivo. Eu prefiro essa representação onde a gente faz as contas meio que utilizando as fórmulas, apesar de entender que essa maneira matemática de você fazer as coisas no passo a passo, como a gente mostra aqui no plano cartesiano, ela é bem interessante e mais pensada. Bom, gente, é isso, tá? Aí a correção dessas 5 questões. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Esse vídeo ficou bastante longo. E a gente se encontra um pouco mais adiante para falar mais de questões assim, para falar mais de geometria analítica, para falar mais de matemática. Por hora é isso. Valeu. Um abraço.